Olá, pessoal! Estamos voltando para mais um episódio da Abrage Infocast. Você já conhece, né? Uma mesa de debate, de discussões, de temas importantes. A gente fala de tudo, tá? Mas hoje a gente trouxe uma especialista, uma mentora, uma consultora e, antes eu não falei, mas é uma amiga, tá? E que tem uma experiência, tá, redonda. Eu considero ela também até uma mente disruptiva. Nós falamos aí no início, tá? Porque ela, onde põe a mão, ela sabe que as coisas mudam. E para você que é talvez um iniciante, né, de carreira profissional, fica aí, avisa para os teus amigos, para aquelas pessoas que estão em busca de melhorar a sua performance, compartilha, curte e comente. Pega a pipoca, porque a gente vai falar hoje de um tema que vai, de repente, mexer com o seu cognitivo. Estamos aqui com Cássia Albuquerque. Olá, Cássia, tudo bem? Como é que tá você? Tudo bom, meu amigo Eliabe? Como é que vão as coisas, querido? Olha, ela já começou diferente, tá vendo, pessoal? Né? Então, Cássia, por que esse tema, metodologia risco humano, alta performance via pessoas e resultado? Me explica, antes de a gente começar com as perguntas, né? Pois é, eu queria primeiro agradecer a Deus, né, por estar aqui nesse local. Agradecer a você, professor Eliabe, a nossa querida instituição, né, que tão ricamente representa o nosso RH hoje aqui em nossa região. Acho uma pena as pessoas não estarem aqui, os RH estarem tão atribulados com tantas coisas que deixam de contribuir com aquilo que é melhor do próprio segmento deles. Tudo é conexão, tudo é vida, e a gente precisa estar nessa conexão para que as coisas surjam, né? Então, meu muito obrigada. Bem, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma cientista. As pessoas perguntam, Cássia, como é que tu relaxa? Estudando, lendo, né? Me inteirando. Realmente eu tenho uma mente extremamente disruptiva. E ao longo aí de vários anos eu venho estudando uma metodologia muito bacana, que ela hoje é batizada como o risco humano. Do mesmo jeito que existe um risco financeiro no negócio, a gente faz o valuation das empresas, a gente vê o quanto as empresas valem. Existe também o risco humano. As pessoas têm o seu valor, é um valor em peso, e com esse valor a gente tem condição de dizer se a empresa ela é hipercompetitiva, nada competitiva e que em cenário competitivo ela se encontra. Às vezes, alguns consultores chegam assim, essa empresa aqui travou, essa aqui está em declínio, essa aqui está se desenvolvendo, essa aqui está crescendo. Pois é, como é que a gente consegue dizer isso para o empresário? Como é que a gente consegue chegar e, de repente, virar a chave? Quando a gente conhece e sabe medir o risco das pessoas no negócio. É impressionante, Eliabe. Às vezes, quando a gente faz a metodologia, a gente gira os protocolos e aí descobre que uma empresa ela paga 100% no final de 30 dias, que não são 30 dias, a gente sabe que são 20 dias úteis. Não é? A gente tira no sábado e domingo, a gente paga 100% ao profissional. Mas ele não devolve 100% de performance. Às vezes, um profissional ele devolve 40%, 29%, 52%. Então, quando a gente faz uma régua de alinhamento, a gente vê que muitas empresas não entregam o resultado, é sofrível. Porque, se imagina, eu sou uma área, vamos botar aí uma área comercial. E se eu for avaliar e entender o risco humano daquelas pessoas que estão naquela empresa para a área comercial, e a área comercial ela não traz o resultado financeiro, vá nas pessoas que você vai ver que muitas vezes elas estão desalinhadas, não só com o fit cultural, mas com as competências que elas entregam. Como ninguém mede, o que não é medido não é gerenciado, então o resultado financeiro ele não aparece. Melhorou as pessoas, melhora o resultado financeiro. Então, o risco humano, ele é uma abordagem, ele é uma metodologia pesquisada no meu mestrado. Eu fiz todo um overview com vários autores, vivos e não vivos, né? Então, investi no meu bolso, fui para São Paulo, fiz minhas certificações, trouxe, e aí eu implantei numa empresa de grande porte, com um grupo de líderes, e no final, cheguei e apontei, mostrei. As pessoas que estão aqui não performam o que elas deveriam fazer. O RH não tinha a menor ideia.
O empresário não tinha a menor ideia, porque ele vai muito na empatia, ele vai muito pela indicação, ou ele vai muito pela experiência. Fulano tem tantos anos, essa era uma empresa de agrobusiness na altura, na época, e aí todo mundo dizia, ela é muito boa em agrobusiness, mas no dia a dia, na operação, não performava. Como o líder não performava, o time também não performava. E só fazendo esse risco humano, esse alinhamento, foi possível perceber que faltava um gap. E esse gap a gente teve que entender para poder desenvolver. E algumas pessoas ficaram, outras foram demitidas e outras foram substituídas. Então o risco humano, ele vem para mostrar, fazer uma régua linear. A pessoa certa, no lugar certo, para o negócio certo. Às vezes a pessoa não está para aquele negócio. É uma pessoa que quando vem para a gente, ela tem um perfil A para uma empresa C. Ou às vezes o contrário, ela é um perfil C, achando que é um perfil A, e quando ela quer ir para uma empresa A, ela não consegue, porque falta competência, falta degraus de competência para ela ir para essa empresa. Então, por isso que no quesito empregabilidade, algumas pessoas ficam para trás. Por quê? Porque não há clareza. O RH, ele não dá ferramentas. Não é? Os entrevistadores, os selecionadores, os headhunters, eles não dão ferramentas. Eles não dizem para nós, profissionais que estamos no mercado, olha, esse aqui é o teu perfil, tu tá nesse tamanho de 0 a 100%, tu é 70, 60, tu se enquadra melhor, né? Tu se amolda melhor, tu tem uma aderência melhor a uma empresa ou familiar, ou profissionalizada, ou que use essas ferramentas ou que não use, né? Ou que tenha um modelo de gestão mais compatível ou não compatível. Então a gente, como não tem esse alinhamento e a gente não recebe, a gente é cobaia na mão do RH. O RH tem o poder de dizer para a gente, olha, faz uma avaliação de assessment, mas não nos dá o retorno do assessment. Então, a gente que cumpre o assessment, a gente que se interessa que faça o assessment. É um poder da empresa. A empresa manipula esse poder. Então, ele lá tem um espelho do que ele quer contratar e do que ele não quer contratar. Mas hoje isso está mudando. O risco humano, ele veio exatamente para mostrar ao empresário, para mostrar ao RH, e para mostrar a você, profissional, que quer gerenciar a sua carreira, que tem o direito de gerenciar, como você fez, como eu faço e como muitas pessoas fazem, de dizer, eu sou bom nisto, eu não quero isto, não quero esse ambiente, eu não quero, não é salutar, é tóxico, não é estratégico, vai riscar o meu currículo. Então, o candidato profissional, ele também tem o direito de escolha, aonde ele quer estar. Então, existe um desalinhamento. Muito bom. Já percebeu que a consultora Cássia Albuquerque está energizada, né? E, claro, né, com autoridade num tema tão importante e inovador. Quando ela falou que tinha mente disruptiva, eu não duvidei, porque quem pesquisa, tá, e que não fica preso à literatura, né, preso à literatura de outros autores, que eu nada contra, porque foi por eles que nós chegamos aonde chegamos. Porém, o cenário é outro. Então a gente não pode aqui trazer conceitos, né, para materializar de um autor que escreveu há 10, 15 anos atrás, porque o mercado mudou. E antes, para a próxima pergunta, você falando aí sobre a questão do risco humano, eu vejo também que essas empresas que por muito tempo fizeram pesquisa para ser um local como melhor trabalhar, está mudando. Você viu recentemente, ou se nos últimos anos, alguma empresa se arriscar a botar essa pesquisa no mercado, porque ela sabe que o profissional mudou, e o profissional é justamente isso que você falou. Ele tem a capacidade de poder escolher aonde quer trabalhar, e não confundir com hobby, tá? Porque alguém pode estar imaginando, não, é luxo alguém escolher trabalhar. Não, é um direito dele diante da capacitação, tá? Do crescimento profissional, do investimento que ele fez. É bom que se coloque isso para alguém não entender que é tempo em cada empresa. Não estou falando isso. Que inclusive aquele discurso que dizia que você é admitido pelo currículo, demitido pelo... Isso acabou, gente. Ninguém é admitido pelo currículo. Eu estou afirmando isso. Ninguém é admitido. Hoje, as empresas precisam rever esse processo, rever essa mentalidade, esse viés, né, do inconsciente que se utiliza para dizer, não, o currículo dele é bom, contrato. Não é isso. A gente tem que avaliar o currículo, fazer esse assessment, que é importante, inclusive os feedbacks,
que muitas vezes o candidato profissional, estamos falando aqui de candidato profissional, aquele candidato está em busca de uma recolocação. E aqueles que nunca trabalhou, veja a dificuldade, né, Cássia, dele poder se alinhar, agregar a esse time. Então o risco humano vai sim despertar um indicador dentro da gestão de risco normal dentro da empresa. E a empresa vai repensar na hora de contratar. Perfeito. Eu acho que eu tenho muitos anos de experiência e posso contar como é que surgiu essa minha dor? Sim. Bem, eu fui de uma grande empresa, né, que é a Deloitte. Lá eu tive toda uma carreira de consultoria, cheguei a ser a consultora sênior, líder de equipe, viajei muito o Brasil todo. E desde aquela altura eu já estudava muito. Eu acho que já da faculdade eu era uma pessoa que amava estudar. Eu fui de uma época, eu não sei se você recorda, professor Eliabe, que a gente fazia por correspondência. Eu fiz um curso de contabilidade técnica pelo Senai. Então, vinha um caderno para minha casa, eu estudava, respondia e enviava o caderno de volta. E aí, foi o meu primeiro curso de técnico em contabilidade. Antes de ser psicóloga, eu fui estudar contabilidade. Olha só. Fui ser bancária na Caixa Econômica, foi meu primeiro estágio. Então, eu me lembro que na época o gerente falou, olha, para participar de um estágio aqui, você tem que estar inscrita num curso técnico. Observe o repertório, viu? No curso técnico contábil. E aí eu fiz o curso técnico contábil. Eu lembro que eu fiz 2 vezes o segundo grau. Eu fiz o primeiro ano técnico contábil, o segundo ano científico. Segundo ano técnico contábil, terceiro ano científico. Terceiro ano técnico contábil, primeiro ano de faculdade. Então já naquela época eu já engolia, eu já estudava bastante. E eu sempre muito curiosa, extremamente disruptiva. Era como dizia Rita Lee, a ovelha negra da família, né? O pessoal ia lá, tradicional, e eu, por que isso? Por que aquilo? Eu sempre me questionava. E eu me lembro que numa altura, quando eu fui fazer um trabalho, eu fiquei uns 7 anos lá em Petrolina, fazendo trabalho em empresas de agrobusiness, um empresário, eu escutava muitas dores. Ele dizia assim, nossa, por que as pessoas não entregam o que precisa ser entregue? Por que a pessoa não escuta o que eu estou falando? Eu quero que seja feito dessa forma e a pessoa faz de outra. Nossa, eu não aguento mais de gente ruim. Ele falava assim. Isso, eu quando comecei a ver, entrevistar e usar as ferramentas que a gente aprendeu na época, porque eu sou psicóloga organizacional, minha cachaça é empresa, é business, né? É estratégia, é negócio, é evoluir negócio. Eu ficava também me questionando. Eu anotava no meu caderninho por que aquele grupo, aquele time de pessoas não performam. Porque um vai mais à frente, entende melhor, e o outro não entende tanto. E isso vai muito além de motivação. Isso vai muito além de cognição. Isso vai muito além de empatia. Não é? Todos aqueles nomes que a gente estudava na era de Taylor, Thorndike, né? Que a gente viu os experimentos Fabris, ia muito além. E eu sempre me questionava, por que as pessoas não entendem de business? As pessoas não entendem de negócio. Existe um distanciamento entre o profissional, o funcionário, e a empresa. As pessoas não têm a menor ideia do que é que está na mente do empresário. As pessoas não têm a menor ideia do que entregar nas empresas. O que é de fato uma performance? Porque a gente às vezes elenca aí 22, 27 atividades, e se a gente for cortar e disser assim, não faz tudo, faz só essas 3. Mas essas 3 aqui vão trazer performance para a tua atividade. Porque o que é uma entrega de performance? É um conjunto de pessoas com habilidades diferentes, com mindset diferente, com situações econômicas diferentes, com educação e valores e personalidades diferentes, num único ambiente, às vezes 6x6. Para entregar atividades esteira. A empresa é uma esteira, ela inicia um processo, um input, ela faz uma transformação e no final um output que vai para outra área. Então, do que eu recebo, eu transformo e eu entrego, eu tenho o meu jeito de fazer. O outro colega tem outro. Aí você faz, mas aí o processo. Ok, o processo é a receita do bolo. Mas se você pegar a mesma receita do bolo, né? Eu vou fazer um bolo de rolo. É bem técnico fazer um bolo de rolo. Eu vou ler a receita. Mas eu vou fazer a receita da minha forma. Né? Mexe bem, atravessa. Aí a pessoa bota aqui embaixo do braço e mexe.
o outro mexe batendo, atravessa, o outro bate diferente. Então, aquele bolo que foi colocado naquela mão, eu de um jeito, você de outro, o outro de outro, a intenção, né? Tudo é intenção. Eu com uma intenção positiva, outro com uma intenção ruim, não é? Então, aquilo ali vai sair diferente no final. Tem bolo que às vezes até sola. Por quê? Porque a pessoa naquele dia não estava bem. A inteligência emocional, né? É a forma, a quentura do corpo. Então, essa receita, ela é diferente de empresa para empresa, mesmo o processo sendo o mesmo. Se eu mudar o time, vai fazer uma receita completamente diferenciada, porque pessoas pensam, um faz mais rápido, o outro faz mais lento, o outro faz conversando, o outro faz com maior análise. Então, são vários perfis comportamentais para fazer uma única forma. Então, a performance é um conjunto de pessoas que se alinham num único ambiente para entregar no final um output, um resultado para uma outra área, até que aquilo cadencie e chegue ao seu cliente. Então, quando eu fui estudando e fui vendo, no final o empresário dizia, tá errado. Aí entra o ator líder. Aí entra o ator supervisor. Aí entra o ator mentor. As pessoas estão tão ligadas a fazer o que o seu cargo permite, e às vezes não tem competência para fazer, que ela deixa de fazer o mais, ela deixa de fazer o resto, ela deixa de entregar o over delivery, ela deixa de fazer aquilo um pouquinho mais que vai dar um resultado. Ela faz, não, vou fazer até aqui. Então, quando a gente faz a medição, existe todos os protocolos. A gente tem um RAF, que é um requisito de acesso à função mínima. Isso é novo, o mercado não entende, o mercado ainda não pratica. Então, quando você elenca que competência, que não é só técnica e comportamental, soft skill, hard skill. Não existe só essas competências. Existe um conjunto de outras novas competências que os autores, como você mesmo citou, eles foram até um momento e ali eles faleceram, deixaram um legado, um histórico. Mas a gente precisa vir, entender, estudar e dar o nosso tempero de continuidade, porque hoje mudou-se tudo. As tecnologias são disruptivas, os negócios são vivos, o cliente ele é real, as dificuldades são reais. Então, e o mais? Que outras competências, né? Por exemplo, competência de digitalidade. Essas competências a gente precisa agregar. Se hoje mudou todas as ferramentas, mudou-se a cultura, mudou-se o conceito, as pessoas precisam acompanhar. Mas o empresário, o que é que ele faz? Ele não faz. Ele trava, ele espera que exista um estoque de talentos humanos, esse estoque vem lá, traz o que ele quer, ele adere ao cargo e ele acha que está tudo certo. No final, ele, cadê o resultado? Não é assim. A gente precisa formar pessoas. Você que está aí do outro lado, você precisa querer entender qual é o teu risco, mano. Aonde tu performa melhor, e onde tu performa melhor é onde tu tem que se vender. Aonde tu não performa melhor, por que tu tem que fazer todo um esforço para tentar ser melhor naquilo que tu ainda não é bom? A gente consegue trabalhar com os dois times. Existe o time daquelas pessoas que são boas para serem mentoras, e aí a gente tem uma geração 50 a mais, extremamente importante hoje para o mercado. Não se é para alijar essas pessoas, encostar essas pessoas, porque as próprias inteligências artificiais, né? A própria IA generativa, que não é uma só, são várias, elas mesmas se conversam, porque elas não têm todas as habilidades prontas. Uma pensa, a outra pesquisa, uma avança, a outra não monta, uma traz planilha, a outra traz indicador, a outra traz desenhos, né? Imagens, desenhos vídeo, de imagens. Né? Então, as próprias inteligências artificiais, elas facilitam muito. Mas se não houver um piloto dirigindo as inteligências artificiais, se não houver uma metodologia, se não houver uma cabeça pensante, é como eu digo, é igual a processo. Eu aqui, o processo lá. Ele lá, eu aqui. Então, tem que se ter, de um lado de cá, uma pessoa que possa pegar essa inteligência e fazer ela ser, de fato, útil para ser inteligente. Esse é o grande boom. Tá vendo, pessoal? Se você perdeu essa aula, tá tendo oportunidade agora de rever. Talvez a faculdade, a instituição de ensino que você tenha passado, não tenha dado dicas como essa, porque essas dicas são atuais.
Você não vai encontrar em livros, tá? Deixar isso bem claro. Pode ser que você encontre até em artigo científico que foi feito por ela. É importante destacar que aqui a gente não está querendo engessar, através da nossa fala, o que você tem que ser, mas o que você pode ser. Perfeito. Tá? Diante disso e do que ela falou aí sobre as habilidades, a gente hoje não vive sem as redes sociais. Imediatamente, como um jornalista de conteúdo que sou, né, eu vou dizer para vocês rapidamente aqui as habilidades mais buscadas, né, para contratar o profissional hoje. E eu tive de olhar isso num podcast que eu estava fazendo. Olha só, rapidinho. Computação em nuvens. Apresentação em slides, né? Que às vezes a pessoa diz assim, como é que eu posso trabalhar em slide? Já tem profissionais que estão fazendo isso. Porque nós temos uma plataforma chamada Gama, para quem não conhece, que você bota o título, ele prepara tudo para você. Mas tem pessoas que não sabem. Então você, eu falei já, precisa se capacitar para poder aprender. Liderança de vendas. Nós temos a análise, a pessoa que é analista, uma pessoa que trabalha com analítica, né, nas empresas. Tradutores. Nós temos aqui a parte de desenvolvimento de aplicativos móveis, inteligência artificial, gestão de pessoas. Alguém pode estar pensando que é departamento, não é não, Cássia. A gestão de pessoas aqui é relacionamento. Perfeito. É você entender como trabalhar o comportamento do ser humano através das skills. Tá? A gente, por muito tempo, vou falar inteligência emocional, mas eu tenho hoje uma desconstrução, não ignorando nem anulando o conceito de inteligência emocional. Mas Augusto Cury traz a gestão da emoção, que é muito mais apropriado para a gente aplicar no nosso dia a dia do que simplesmente inteligência artificial, inteligência emocional, porque parece ser muito mais própria do que ser coletiva. Então, se você pensa em trabalhar a sua inteligência emocional, para um pouquinho e lê o livro de gestão das emoções, que você vai ver que esses dois explica, principalmente nada contra Daniel Goleman, tá? O que Augusto Cury fala é justamente de uma gestão natural, porque que adianta você dizer que eu tenho inteligência emocional, mas se você não consegue se relacionar com o outro? Tá aí a importância de você ter autogestão. Cássia, tudo que você falou aí é rico de informações, repito, você está tendo oportunidade, a gente poderia ter mais tempo, mas infelizmente o tempo é rápido, e é por isso que ela fala muito bem, ela tem uma boa oratória, mas você já respondeu uma boa parte das perguntas que eu gostaria de falar. Mas eu queria instigar, como eu disse a você no início, que eu queria fazer isso, será que as empresas estão preparadas para tudo isso que a gente está falando aqui? Será que os gestores precisariam se reciclarem? Não é na instituição de ensino, não. Seria algo mais continuado, algo mais próprio, algo mais individual. Dizia assim, rapaz, se eu não cuidar da minha carreira, a empresa expurga. Seria mais ou menos isso. Você teria um outro conceito, você pode contradizer, viu? De mim, tá? Contrariar, aliás, desculpa. Muito interessante, Eliab, isso que você falou. O Augusto Cury, ele fez uma citação que eu achei assim fantástica. E no meu laboratório, no dia a dia, né, como consultora de muitos anos, eu tenho de fato visto isto. A inteligência emocional foi um conceito que veio aí muito forte. Mas o nosso cérebro, ele não é inteligente emocionalmente. Então, o nome não é inteligência emocional, é a gestão das emoções, como você falou. Porque a gente tem um cérebro primitivo, um cérebro reptiliano, né? Ele está aqui em nós. Ele é um repertório de experiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E quando a gente está diante de uma situação, a gente vai lá, é muito rápido, né? Nanosegundos. Por isso que a neurociência, ela está muito forte. Neuromarketing, neurociência, tudo é neuro, né? E aí ela vai lá, busca uma conexão para ver se a gente entende, sabe fazer. Se não sabe, o nosso cérebro, ele reage, luta ou fuga. É assim que o nosso cérebro reage. Ou a gente luta, enfrenta, opa, eu não sei fazer, mas eu posso aprender. Ou a gente foge e paralisa. Oi, não vou fazer. Vou dar a vaga para outro. Então, a nossa carreira, ela tem impulsionado muita ansiedade em muita gente para fugir. Foge porque muita gente está com burnout, muita gente está com as emoções completamente confusas. Misturou-se muito, né? Quando a gente foi para o home office, a gente não tinha ideia do que era voltar para casa. O que é essa casa nos receber, que não seja no sábado e no domingo, mas no dia a dia.
Então a gente de fato viu os conflitos de criança que não quer estudar, pessoas que ficam doentes, acesso a ir para um hospital, fazer uma feira, cuidar da saúde, dormir ao lado da esposa, ir ao mesmo tempo que dormir, trabalhar, atender uma reunião. Isso foi tão disruptivo, enlouqueceu tanto a mente da gente, que isso motivou uma série de emoções que o que a gente menos tem são pessoas com inteligência emocional hoje. É. Por isso que não é mais inteligente. Todo mundo é inteligente, ao mesmo tempo não é. Quem é inteligente, né? Diante de uma situação de conflito. Nós somos racionais. Nós fazemos a gestão das emoções e por maturidade a gente consegue ver, opa, eu posso botar essas minhas emoções agora, é o momento, ou não, eu guardo para um outro momento. Então, inclusive, uma das competências, né, que eu diria que o risco humano ele vai além do nome competência tradicional. A gente consegue ver a vida do profissional e medir, inclusive, o nível de maturidade emocional dele para estar naquela situação. O nível de entrega, de produtividade. A gente consegue ver que o profissional, ele já deu tanto, que ele não consegue mais ser produtivo. Eu tomo decisões, não é? Uma empresa agora que eu estava como gestora de gente e gestão, o líder chegou para mim e disse, olha, eu tenho, 6 pessoas na minha equipe e uma pessoa não está com uma produtividade. Eu medi a produtividade dessa pessoa, a produtividade dela realmente estava com um déficit em relação a um histórico que a gente já vinha acompanhando, que ela tem um histórico muito bom. Existem todos os quadrantes, e no quadrante ela desceu um nível. Então, opa, o que aconteceu? E aí foi que a gente foi observar. O emocional dela estava tão cansado de alta velocidade, que ela teve esse declínio, esse déficit. Então, a gente consegue medir, não é? Através do risco humano, através das inteligências, né? do IA generativo. Mapeia a situação do negócio, do profissional e a meta que a gente precisa entregar ao cliente e a gente faz uma aderência. E nessa aderência, foi claro, apareceu lá no painel, precisa entrar de férias. O profissional só vai aguentar mais 12, 15 dias. Então, esse profissional, isso foi tão importante ver isto, que foi o primeiro que a gente colocou numa lista de prioridade. Aí já vem o departamento pessoal, dentro do departamento pessoal e da controladoria, para entrar de férias. Alguns outros profissionais não iam entrar de férias, enquanto a gente precisou colocar de férias. Ele teve prioridade. Por quê? Porque o risco humano, o risco de um burnout, o risco do profissional parar, pifar, é igual ao de uma máquina, precisa de manutenção. Então, a carreira da gente não é algo tão simples que você vai enchendo de conhecimento, porque a carreira é o conhecimento na ação. A gente precisa dizer, eu quero contribuir, eu sei fazer. De um nível de 0 a 5, eu sei fazer 5, eu sou mentor, eu já ensino. Ou eu sou 4, eu sou avançado, mas eu preciso de apoio. Ou eu sou um 3, eu sou ainda um intermediário, eu preciso de supervisão me explicando para que caminho ir. Então, você vê como é importante todos os atores na empresa. Mas o nosso RH não está preparado para essa metodologia, porque isso é novo. E, além de ser novo, extremamente complicado fazer a implantação. Então, quando eu estudei o risco humano, e venho estudando e aplicando, fiz fiz várias consultas, Eliabe, e eu vi que hoje 1% no Brasil utiliza, nem 1%, é novo, isso é uma ferramenta extremamente nova, não usa o conceito do risco humano. Ela não entende pessoas como um risco para ser ruim para o negócio. E nem entende o negócio sendo ruim para o risco daquele profissional. Eu encontro excelentes profissionais que precisariam estar num nível um pouco mais suave. Ele não tem cadenciamento para trabalhar, para entregar metas rápidas, ousadas e em tempo curto. Ele é feito para ser mais aderente a uma análise. Então, quando o RH ele não tem essas ferramentas e ele não consegue entender a totalidade do público dele, ele erra muito, gasta-se muito dinheiro errando. Olha só, é muito conteúdo, né? Diga aí. Mas que pena que a gente vai encerrar essa primeira parte e voltaremos na segunda parte, tá? Com mais conteúdo, com mais informações. E tem um spoiler aí, tá? Diante de um tema que eu vou aproveitar para inserir aqui com ela, tá certo? Porque já que ela é business, tá? Eu trabalho mais humano, tá? E a gente vai se juntar e vai fazer uma mistura aqui. Voltamos já.
Olá, pessoal. E aí? Tava esperando, né? A gente voltar e começar a falar mais sobre esse tema tão rico, que é a metodologia do risco humano. Mas saiba que você não vai encontrar isso na livraria, não, tá? Isso aí você encontra com uma profissional que está aqui na minha frente, né? E hoje estamos mediando. Eu estou aprendendo, estou adorando, porque essa troca de informações só não faz crescer. Aquele que não tem tempo para aprender, ele nem consegue desaprender e nem vai reaprender. Então, aproveite agora para aprender e, se possível, coloca em prática. Cássia, a gente estava falando aqui nos bastidores acerca do RH. Eu sou formado em recursos humanos, eu tenho especialização em gestão de pessoas, eu tenho especialização na área de estratégia de recursos humanos, que hoje eu já tenho uma informação um pouco diferente, mas eu lhe pergunto, o RH está preparado das empresas? Né? Como é que a gente pode avaliar isso? Você, como consultora, está muito mais presente nas empresas do que eu. Eu estou mais ligado às pessoas. Me diga aí. Não. Eita, ela se aproximou do microfone para dizer não. Eu acho assim, eu tenho visto muitos RHs com muito boas intenções. E eu vejo muitos RHs aprendendo muitas ferramentas e filosofias, mas ele não aprende do business. E o business é o grande, eu diria assim, é o grande centro de onde toda a magia acontece. Porque uma coisa é você entender de hospitalar. Você tem que ter a cultura do hospital, entender as dores do hospital, entender do paciente do atendimento do hospital. Então, o RH de um hospital, ele tem que ser customizado para aquele ambiente. Um RH militar é a mesma coisa. Não é um RH voltado para um circo de Solé, por exemplo. Né? Ele tem que estar entendendo de contorcionismo, do que as pessoas, dos limites das pessoas. Então, o RH industrial, o RH de serviço, ele tem que entender do business dele primeiro. Isso não é uma coisa fácil. O RH não pode só aprender de gente, não é? De motivação, de input e output. Ele não pode estar entendendo só de emoções, mas ele tem que entender do negócio para ele poder aglutinar as pessoas que ele tem com as competências certas, as soft, hard, tech skills, não é? Emocional skill, espiritual skill, né? Que hoje tem vários tipos de competência, e ele precisa montar e juntar tudo isso para ele ter um time de performance. Não existe empresa de performance sem um time de performance que entregue OKR, que entregue indicador, que entenda qual é a fatia do trabalho que ele precisa fazer. É tanto que a metodologia do risco humano, ele é uma metodologia estatística. Ele é uma metodologia que ele tem protocolos a serem seguidos, ele precisa ter o RAF, ele precisa ter o descritivo, ele precisa ter a meta, ele precisa ter o K, né, a entrevista K, o contexto, ação e resultado. Ele precisa ter o nível de aderência, o ranqueamento do nível de aderência de entrega. Não é? A seleção, hoje em dia, eu já trabalho com o risco humano. Quer dizer, o risco humano, ele dá um subsídio para todos os subsistemas de capital humano. Desde o processo de avaliar o empenho, o desempenho, avaliar a seleção. Hoje, inclusive, Eliabe, é tão interessante que a seleção, ela está tão disruptiva que ela pode sair da mão do RH a qualquer momento, e o próprio empresário, ele tem condição de fazer um processo seletivo sozinho se ele entender do risco humano. Se ele entender da metodologia, ele consegue selecionar o melhor talento em no máximo uma hora. Essa coisa de seleção que vira uma semana, 15 dias, um mês, com a IA generativa, isso aí vai acabar. Então, se você entende o risco humano, que é o projeto como um todo da metodologia, e uma parte dele é a seleção, o acelerador de seleção com IA generativa, meu time, lá nessa corporação, ela utilizava. Então, a gente fazia todo o grid, não é? Todo o acelerador de seleção das competências já dentro da ferramenta, dentro da metodologia, e quando a gente fazia o input das informações de 5, 6, 10 candidatos, eu conseguia, no máximo em 30 minutos, entender qual era o mais aderente para aquela situação, para aquele cargo. Se for um cargo de pressão, se for um cargo de resultado, se for um cargo de indicador, se for um cargo de exposição com o cliente. É interessante porque ele mostra tal profissional ele está mais aderente, enquanto que esse aqui não. Então, existe todo um custo financeiro em você contratar
pessoas erradas para o cargo errado. Ela não vai girar com 30, 45, 90 dias. Ela vai ser demitida. Ela vai estar como expurga. Às vezes ela é muito boa profissional, mas não para aquela atividade. Então, o RAF, que é o requisito de acesso à função, no qual a gente vai trabalhar aí, né, nesse acelerador de seleção, você vai ver de forma muito rápida, muito clara e fazendo você mesmo. Você não precisa mais estar pagando consultoria cara, headhunter caro, para você entender qual é o seu time. Não, basta você ser líder, empreendedor, empresário e o próprio RH. Ele precisa se atualizar. Porque um dos calcanhares de Aquiles do RH é gente que não performa. Aí vamos treinar, vamos gastar dinheiro, vamos colocar em sala de aula. E às vezes frustra o profissional, porque o profissional ele tem a carreira dele, ele investiu, ele estudou, ele passou anos estudando, ele tem a história dele, mas ele não está na posição correta. Às vezes o cara deixa de ser bom, o profissional deixa de ser bom e começa a ser sem a competência, que é o incompetente, ele não entrega a competência porque ele não está no encarreiramento correto. E hoje já existe uma série de profissionais que trabalham exatamente essa carreira para dar essa clareza de qual é, o que é que ele pode fazer com os saberes que ele tem técnicos e comportamentais e qual é a empresa que se adere melhor, qual é a posição que ele pode aderir melhor para ele. Então, tanto a gente vai estar ajudando o mercado de RH, vai ser uma revolução isso, tá? Em seleção por competência, em avaliar a entrega da competência certa no lugar certo através do risco humano, como nós vamos certificar, eu vou certificar o RH, vai existir uma mentoria, essa mentoria vai certificar ponto a ponto, tanto o empresário, quanto o RH, quanto o líder, para que ele, no final dessa mentoria, ele certificado, ele possa aplicar de imediato na empresa dele. E isso vai ser muito importante, porque hoje o mercado centralizou algumas frentes na mão do RH, quando que o RH ele não tem o conhecimento completo do business. Ele tem conhecimento da parte humana, mas ele não tem conhecimento da atividade da entrega. E isso é algo que a gente precisa realmente alinhar. Perfeito. O que Cássia colocou aí, eu queria até complementar, se você me permite, que é a questão da padronização. Tá? Existe duplo padrão, triplo padrão, que não serve de nada. Ou seja, quando você tem um RH customizado de acordo com esses segmentos, né, facilita sim. E não confundir profissional generalista. Porque o que está acontecendo, um movimento muito grande do mercado, é que tem empresas que estão se juntando, note bem que eu vou falar aí, tá? Eu digo isso porque eu faço mentoria e vou explicar o porquê. Estão se juntando, que não é holding, é diferente. Estão se juntando sócios e criando o RH para todas as empresas e segmentos, que eu não sou contra, mas não existe uma preparação para este profissional, que pode ser um business partner, pode ser o próprio profissional de RH, só que ele fica perdido. Então ela ligou para mim e disse: professor, eu estou perdido, porque eu sou vinculado a uma empresa, mas trabalho para 5. Aí eu disse: olha, aí já tem um desvio técnico, legal, aí pode discutir. Não, mas eles pagam de cada parte. Existe na contabilidade um rateio que é feito. Aí, bom, se a empresa é dessa forma, ela deve ser uma holding. Não, não é holding, tá? Chama-se negócio colaborativo. Eu não sei se é esse nome. É a central de serviço compartilhada, o shared service. Isso. Aí ela é RH de todas as empresas. É posto de combustível, é atacado. Eu disse: que loucura. Aí eu disse: veja bem, o bom é que você vai aprender um pouco de cada segmento, mas entenda, existem, na verdade, tá? Especificidade das convenções coletivas, dos cargos, que inclusive os seus sindicatos não vão aceitar. Exemplo, se eu tenho um administrativo no posto de combustível e tenho um administrativo no varejo, é totalmente diferente. Complexidade diferente, perfil diferente, estratégia diferente. Lá no posto ele tem direito o quê? A periculosidade, a insalubridade. No varejo nem sempre ele tem. Se considerar que ele trabalha na área administrativa, ele não tem. Então fica aí a disformidade. Perfeito. Então, por isso que é preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. E aí, falando em carreira, né, eu estava comentando aqui com Cássia, que eu acho que o que ela está fazendo vai ser o meu par. Olha só. Que bom, é isso Por quê? mesmo. Ela trabalha a empresa, o employer, né, business, e eu trabalho
que muita gente, às vezes, me liga, né? Quando eu participo na rádio, professor só fala design, design, design. Não é transição, não. Não. Transição, você muda. Design, não. Você entende o porquê você não está gostando e, quem sabe, pode até mudar. Mas existe umas fases que eu até gostaria de compartilhar, que é igual a fase do luto, que é a negação, a raiva que você tem, a barganha, a depressão e a aceitação. Mas como é que isso acontece? É só ligar no final, não vou dizer nada agora, porque você vai saber quando você me contratar, quando você entrar em contato conosco. Não é isso, Cássia? Exato. O design é você fazer um design mesmo, é você florear, Não, é Cássia, você, não diga não. né, melhorar, mas no bom. teu caso é diferente, não é? É a gente exatamente ser bem congruente o que eu estou falando, porque às vezes as pessoas estão de fato perdidas. É. A gente está muito perdido. Então, o meu trabalho, ele é muito de botar a aderência na organização para ela performar. Eu consigo fazer um trabalho que antes eu fazia, professor, com 1 ano, 8 meses, eu consigo fazer em 45 dias. Olha só. Isso é a otimização do tempo, né? Exato. Então, isso não é um design, né? Isso é um downsize completo, é uma reestruturação. A gente trabalha modelo de negócio, a gente trabalha estrutura organizacional, estratégia. Então, qualquer documento ou ferramenta que é importante trabalhar no business, você no final vai ter que amortecer com gente e tecnologia. Então, para que uma estratégia ela seja cumprida, eu preciso que as pessoas entendam qual é a estratégia, mas eu preciso entender se elas sabem qual é a fatia do trabalho que ela tem que fazer para entregar aquela estratégia. Agora, um erro que a gente faz é querer o profissional polvo, né? A gente até já fez uma vez um podcast em relação a isso, né? Eu fiz até uma entrevista no jornal dizendo exatamente isso. O profissional polvo, ele quer ter mãos para fazer tudo. E no final ele não faz nada, ele se cansa. Não é? Que tem até um conceito que a gente estava conversando aqui, que não é mais o burnout, né? É o burnout. Burnout, é o non. Burnout, é dentro da empresa trabalhando doente. É dentro da empresa, trabalhando doente, sem querer mostrar que está doente. Isso acontece muito. Não é? Ele não está no burnout, ele não se afastou ainda, ele não explicitou que de fato ele não entendeu que está doente. Mas ele ainda está doente. Que até porque o burnout não era considerado, até então, quando o burnout não era considerado como doença ocupacional, o INSS entendeu que o nível de afastamento ou o tamanho de afastamento aumentou. Perfeito. Isso aí deve também à pandemia e vários fatores. Mas o que perceberam que para a ida do burnout, existe o burnout, que é justamente aquele profissional que nega o atestado. A pessoa diz, rapaz, tu não tá bem não. Não, mas vá pro médico. Não vou não. Então, ele, às vezes, até já foi pro médico. O médico deu atestado, mas ele não entregou na empresa. Porque se ele tivesse entregado, a empresa ia acompanhá-lo e, quem sabe, chegar um momento de afastá-lo. É o expurgo, né? É. Que as pessoas só esperam para trabalhar a carreira no expurgo. Isso aí não é uma coisa boa. Então, assim, voltando ao primeiro ponto, o RH, ele não está preparado. O RH ainda tem medo de trabalhar com tecnologias, né, de IA generativa, ele tem medo de aprender ferramentas que às vezes quem está aprendendo é o desenvolvedor do sistema. Mas o RH, ele tem, não só o RH, o empresário, o líder em si, ele tem que entender um pouco, né? Ele tem que entender que ele é uma própria empresa dentro de uma empresa. Ele tem uma competência. Daqui a um tempo, as barreiras do ACLT, ela vai ser tão diferenciada que as pessoas elas vão estar empreendendo ao mesmo tempo que elas estão também trabalhando. É que existe uma diferença aí de trabalho e empreender, eu posso né? Complementar Pode, uma por favor. coisa, veja bem. Eu não sou contra ao contrato seletista, absolutamente. Eu sou a favor da empregabilidade, que está bem relacionado. O que eu questiono é que as pessoas ainda confundem emprego e trabalho. É preciso diferenciar. E no mais, tá? Para fechar, quando você vai se candidatar a uma vaga, ou quando lhe perguntam, quanto tempo você tem? Aí você diz, tempo de carteira eu tenho tanto. Esqueça isso. Esqueça. Fale da sua trajetória profissional. Fale do que você pode entregar. Não fale de carteira profissional, porque isso pouco importa para um bom profissional que está selecionando. Porque eu, quando sou contratado para selecionar, eu não pergunto o tempo de carteira. Eu pergunto o que ele sabe fazer. Agora, a empresa pode fazer uma avaliação de proeficiência. E aí identificar se ele tem ou não ainda o conhecimento que ele teve lá atrás. Perfeito. Você até me recordou de uma seleção que eu fiz, e a minha supervisora foi tão interessante, porque quando você faz o acelerador de seleção com a IA generativa, a IA, ela não faz nada por si só.
tem que ter o piloto por trás, que somos nós. Nós precisamos imputar uma metodologia, dizer para ele, siga essa metodologia. Eu quero que você me mostre ou ranqueie, ou traga indícios dentro dessa metodologia, que isso aí eu ensino passo a passo. E tem uma entrevista que é a entrevista K, contextação e resultado. Na entrevista K, eu não faço, você entrou em que empresa, saiu em que empresa, 1 ano, 2 anos, não. Eu faço uma única pergunta e ela é matadora sempre. Vou dar aí um spoiler para vocês. Eu sempre pego para o profissional, né? Eu estava contratando agora um analista sênior de treinamento para uma empresa de call center. Tem uma área operacional. E eu perguntei, me diga, não é, em que empresa não me diga, como você fazia para trabalhar no desenvolvimento das pessoas dentro dessa especificidade operacional de call center, né, de um operador, de um monitor que não estivesse performando. Como é que você consegue desenvolvê-lo? Me fale os riscos, me fale as ações que você teve e como é que você fez. Isso é uma pergunta K. É um contexto. Eu queria que ele me falasse o contexto. Se ele tem experiência, ele tem um contexto. Mas ele não conseguiu. Porque ele não tinha experiência. Ele começou a dizer, na empresa tal, quando eu fui vendedor, aí eu passei 1 ano lá trabalhando. Aí quando eu saí de lá, eu fui para a empresa tal, aí passei 1 ano, aí eu me achava muito bom. E não era isso que eu perguntei. Eu disse a ele, eu não quero saber o tempo de empresa que você teve em cada organização e nem quantas foram. Eu quero saber na ação, é o contexto. Você sabe aonde você fez, quando você fez e aplicou a ferramenta ou aplicou a experiência. Contexto. A ação, qual foi a ação e qual foi o resultado. Então, entrevista K é contexto, ação e resultado. Não vi resultado, ele não conseguiu performar a pessoa. Não viu o contexto, porque de fato ele não performava e não viu o resultado. Então ele estava fingindo na entrevista. Então o acelerador, ele é um composto de protocolos que eu ensino para que o profissional ele seja experiente e ao final, quando ele submeter a experiência de IA generativa, é mais um indicador, porque eu também brigo com a IA, viu? É interessante, eu montei a metodologia, criei o meu agente de IA, eu tenho um agente de IA que faz esse tipo de projeto, mas como eu sou a profissional que entendo dos meandres, eu questiono, eu digo, olha, não vi esse indicador. É revisora. Eu não vi esse indicador. Por que você me diz esse indicador? Aí o IA, ele vai me trazer o indicador e ele vai me trazer o porquê ele diz que aquele percentual é o percentual correto. Então a gente não pode acreditar em tudo, só porque é uma inteligência artificial, que eles vão saber de tudo. Não sabem. Eles discutem comigo. A maturidade do profissional de saber usar, saber fazer as perguntas corretas, não é só prompt. É saber interpretar o prompt e saber dizer, não é por aí. Eu queria fazer um ponto nisso aí que você está falando, Cássia, e me permita, tá? Que nós que somos da geração, como é que dá o nome? Baby boomers. Não, baby boom não. Dourada. Dourada, né? Prateada. Prateada, olha. Nós somos da geração eu sou prateada, dourado, eu gosto tá? de dourado. Nós temos capacidade teleológica de poder inserir perguntas que jamais, e com todo respeito àqueles que estão na faculdade ou àqueles que são novos, conseguiriam. Por quê? Porque talvez a gente já tenha respostas, só que a gente precisa de organizá-lo. Exatamente. Que é um fator comum na vida da gente, que é a questão do planejamento. E aí, em 2018, quando eu estava dando aula lá no MBA da faculdade, né? Eu me lembro que, entre outras coisas que eu sempre falava, porque eu sempre estava vendo o futuro. Eu citei uma frase, né, que ela foi tão incisiva e foi tão profética, que foi justamente essa. Quando achamos que temos todas as respostas, vem o tempo e as pessoas e mudam as perguntas. Então, chegou a hora de todos nós, inclusive nós que somos de uma geração prateada, de poder validar, isso que ela falou aí, é validar o que a resposta da IA diz. Porque nem tudo que é nos repassado como solução, né, resposta, pode observar que no final a IA, ela é tão incompetente que ela ainda diz, você precisa melhorar, você quer melhorar, sim ou não, Cássia? Exatamente. Ela tem um limite. E se vocês forem parar, eu sou de uma outra geração, como eu falei, eu sempre estudei muito, eu fiz parte de um processo, uma onda de modernização de tecnologia. Nessa onda eu estava na época na Deloitte,
E tinha uma empresa em Fortaleza chamada Synergy. Ela estava construindo um mega software de gestão do conhecimento. Sendo que essa gestão do conhecimento era dentro das empresas. Então, vamos supor lá, uma Rayovac, ela tinha 18 fábricas no mundo e aconteceu um problema na caldeira, na construção de um produto tal, aqui em Recife. Então, ele ia, botava no software, e o software lá do outro lado, em Singapura, lia que alguém teve esse problema, então via a solução, fazia igual e consertava. Então, a gestão do conhecimento, ela foi o pressuposto para a IA. O que é a IA? O que são essas IAs? São mega softwares, hoje a gente sabe que é o Watson, né, que foi desenvolvido. O Watson, ele pegou uma junção de vários conhecimentos que probabilisticamente foram acontecendo, e hoje, ao invés de ele trazer para um público privado, ele abriu essa caixinha para o mundo. Então, a gente está vivendo uma era de grandes conhecimentos, mas são conhecimentos soltos. Eles têm um início, mas a gente precisa dar o tempero. É a mesma coisa, tem um carro, tem aí um ônibus, um avião, tem um avião. É todo automatizado, ele sente tudo. Mas ele ainda precisa da experiência do piloto para ele poder operar. A mesma coisa são as inteligências artificiais. Então, eu utilizo muito. Eu consigo fazer um processo de seleção de 15 dias em 1 hora. É muito rápido. Mas eu tenho que dar o tempero por trás, a avaliação por trás. É isso que eu ensino para vocês. Existem protocolos, são escadas e níveis, passo a passo, que não só o RH pode saber. É por isso que a ferramenta ela é tão fantástica. O empresário, ele pode aprender, ele pode fazer a seleção dele em cima de... É um acelerador de negócios, por isso. O risco humano, ele é um acelerador de negócios. Depois vai vir a certificação na ferramenta como um todo, que você vai ver que o RH ele vai ter condição de fazer isso de forma top-down, em todos os subsistemas. Eu consigo trabalhar a movimentação do profissional com inteligência artificial na organização, em cima desse script, em cima desse protocolo. Eu consigo, com o mesmo protocolo do mesmo profissional, promovê-lo. Eu consigo melhorar a remuneração dele. Eu consigo também mobilizá-lo para uma função de liderança. Eu posso fazer uma seleção interna, eu posso fazer a seleção externa, eu posso trabalhar o PDI, o PDL dele, e eu já posso fazer o plano de ação de melhoria, tudo com risco humano. É top-down. Excelente. Olha só, pessoal, a gente ficaria aqui a tarde toda, né? Ela sabe, né? Ficaria aqui a tarde toda falando de um tema que é tão rico. Mas eu gostaria, Cássia, que você nos passasse, né? Já que o tempo chegou, né? Só tem alguns minutinhos. Eu vou estar lembrando sobre esse trabalho, onde encontrar, como encontrar. A gente está falando aqui para um universo de pessoas. Esse trabalho pode ser feito online. Esse trabalho existe algum link? Explica aí, porque os nossos ouvintes certamente vão querer, e principalmente as empresas, para poder otimizar esses processos seletivos que me permitem. Ainda está muito cafona. Eliabe, eu fiz parte de um movimento. Eu trouxe seleção por competência para Pernambuco e para outros estados. Várias empresas, Coca-Cola, Baterias Moura, Estaleiro Atlântico Sul, Ricardo Eletro, muitos hospitais, Unimed, Português, todos trouxeram os seus RHs para serem capacitados por mim. E mais uma vez eu faço parte de um grande movimento, agora com risco humano, e nós vamos capacitar, sim, só empresários, só líderes e só RHs. Então, Cássia Albuquerque, é o meu Instagram, me sigam. Nós lá vamos colocar todas as informações, vamos estar trabalhando junto com a Hotmart, que é quem nos patrocina, e nós vamos fazer um grande movimento aqui pela internet, iniciando pela internet e pela Abraginfo também. Façam sua inscrição na Abraginfo, estejam junto conosco. Vamos fazer também um treinamento lá. Quem é associado tem direito a esse treinamento de graça, já vou dizer. Então, vocês RH já façam, que a gente vai abrir uma turma de mentoria junto com a BRH Pernambuco. Vamos ser demandador dessa ferramenta para o Brasil. Eu já quero lhe dizer aqui de imediato que o convite, o desafio está feito. Outubro, nós já teremos esse evento lá na Universidade Federal de Pernambuco. Se Ótimo. preparem. Já vamos fazer essa oficina. Só tem aí um indicador, né? Para quem vai fazer o evento, quem é inscrito na Abraginfo. A gente está no momento de inscrição. Então, aproveitem, já façam a inscrição lá no link da gente, já reserve, porque eu sei que vai estourar. O primeiro vai ser pela internet, esse outro vai ser comigo, pessoalmente, como mentora, e a certificação vai ser a posteriori, porque aí são outras ferramentas de RH. Beleza.
Cássia, deixe seus contatos, mas muito feliz por ter lhe revisto, tá bem melhor. Agradeço, tá, em nome da Braginfor, nossa diretoria, né, a sua participação, né, como associada também, e aí é um convite que a gente faz também aos demais que estão nos assistindo. Mas você deixou seus contatos já? Eu não vi. 81, que é Recife, 992212335. Repita. 81992212335. O meu e-mail é Cássia, com C, C-A-S-S, Cássia, underline, Albuquerque, @hotmail.com. Olha só, pessoal, gostou? Você quer mais? Então nos acompanhe, né? Nos siga lá nas redes sociais, @Braginfor, no Instagram, Facebook e no LinkedIn, tá? Mas eu quero deixar uma única frase para você, tá? Nunca entregue a sua carreira para a empresa, ok? Até mais, foi muito bom estar com você. Até o próximo episódio do nosso Abraginfocast. Tchau.